Ops, virar aqui. E aí, tudo bem? Oi, tudo bem? Olá, tudo bem, tudo certo. E aí, que legal. Dentro do que se pode estar, né? Hoje a gente colocou até uma roupa de sair, né? Pois é, Pra se me preparar para a arrumei live. até. Eu também. Sim. Muito legal. Gente, boa tarde. Primeiro eu queria me apresentar, não sei se todos me conhecem, mas eu sou Larissa, é uma das fundadoras do Gera Social. E hoje a gente está aqui com a Débora Pio, coordenadora de mobilização do Meu Rio e pesquisadora do Media Lab UFRJ, para falar Uhum. um pouco com a gente sobre o trabalho dela, principalmente o trabalho no Meu Rio, trabalho com campanha de mobilização em diversos níveis, com deputados, vereadores e secretários. E queria, para começar, assim, se pudesse se apresentar um pouco mais para a gente e apresentar um pouco do seu trabalho geral no Meu Rio, como é que é seu dia a dia, assim. Eu sou a Débora, como a Lari falou. Eu trabalho no Meu Rio. O Meu Rio é uma organização que faz mobilizações, que tenta aproximar os cidadãos cariocas da política. O Meu Rio faz parte de um laboratório de ativismo chamado Nossas. O Nossas é esse grande laboratório, né, que tem vários projetos dentro dele que basicamente utilizam a tecnologia para conectar pessoas e se mobilizar em torno de políticas públicas e mudanças no campo social, assim. Eu estou lá há 4 anos já e agora eu estou no doutorado também, lá na UFRJ, e sou pesquisadora do Media Lab, que é um laboratório que estuda vigilância também, tecnologia e coisas correlatas, muito mais correlatas à sociedade e tecnologia, né? Então eu estou nessas duas frentes agora, em 2020, atuando nesses campos. O seu trabalho é muito de ativismo, né? Muito de mobilização e campanha. Como que dentre isso surgiu a campanha do Covid-19 nas favelas? Porque é uma coisa um pouco diferente do que vocês normalmente fazem, né? Sim, o Nossos ele desenvolve várias tecnologias. A gente tem uma tecnologia chamada Bond, que é uma tecnologia feita de ativistas para ativistas, que é um site onde você pode colocar, montar ali qualquer campanha, seja ela de pressão em cima dos tomadores de decisão, seja ela um financiamento coletivo, seja ela para formar uma rede de solidariedade. Então, o Nossas tem essa tecnologia chamada Bond. A gente já tinha tecnologia de financiamento coletivo, a gente já fez alguns financiamentos em outros momentos. E aí, quando o coronavírus, o Covid-19, né, chegou no Rio de Janeiro, uma das grandes preocupações nossas era de como ia ser quando isso chegasse nas favelas. Como que a gente poderia fazer uma campanha de prevenção ao coronavírus para essa população que está mais vulnerável historicamente, né? A gente sabia que o Brasil tinha uma característica diferente dos outros países da Europa, né? Tipo Europa, Itália e Espanha, que quando ele chegasse aqui, quando ele chegasse na favela, ele poderia se espalhar de uma forma muito maior e muito mais rápida do que aconteceu nos outros países, porque as favelas têm umas condições bem específicas, né? Então, a gente ficou muito preocupado com isso, pensando como que a gente ia fazer. E já estava rolando nas redes a Covid-19 nas favelas, a hashtag, que várias pessoas, vários ativistas de favelas estavam relatando problemas ou falando de quais soluções eles tinham encontrado. E a gente identificou que vários desses coletivos de favela estavam fazendo vaquinhas, cada um em sua comunidade, fazendo uma vaquinha para arrecadar dinheiro para comprar desde cesta básica até materiais de higiene, até, enfim, produção de faixa. Então, a gente achou que nesse primeiro momento, para resolver uma questão mais emergencial, a gente poderia concentrar algumas dessas vaquinhas, dessas comunidades, dentro de uma plataforma só. O Meu Rio é uma organização que tem bastante visibilidade, né? Então, a gente tem uma base de membros bastante grande. Então, ajudar eles nessa primeira etapa, que vamos fazer uma vaquinha unificada, e aí eles vão poder arrecadar esse dinheiro mais rápido, né? Porque quando fica mais descentralizado, é mais difícil deles conseguirem essa arrecadação. Então a gente entrou em contato com alguns desses coletivos, alguns deles já tinham entrado em contato com a gente, e a gente falou, vamos fazer essa campanha de financiamento coletivo a priori. E aí a meta era arrecadar R$50 mil em 5 dias, era um tempo curto, a gente fez essa aposta
mas assim, não era um financiamento tudo ou nada. Se a gente não conseguisse arrecadar tudo, a ideia era o que a gente arrecadasse, a gente ia repassar para esses coletivos, e deu muito certo, todo mundo se engajou muito, tanto os coletivos que estavam participando, quanto a sociedade de um modo geral, e a gente conseguiu arrecadar R$ 95 mil até o final da campanha, que foi essa segunda-feira. Então, a gente, além de ajudar esses 6 coletivos, a gente conseguiu colocar outros 3 coletivos para também receberem dinheiro, e as coisas já estão andando. A gente conseguiu fazer o repasse também muito rápido. A gente fez o repasse essa semana e vários deles já compraram os kits de higiene, já compraram as cestas básicas, e cada comunidade tem uma necessidade específica, né? Então, algumas comunidades precisavam muito mais montar uma estrutura para receber essas doações. Então, usou para pagar uma pessoa para varrer lá o galpão e tal. Outras precisavam mais de cesta básica, outras precisavam investir mais na comunicação. Então, cada comunidade sabia de sua própria necessidade e estão investindo agora a distribuir esses kits. Mas a ideia dessa campanha, essa foi a primeira solução, a mais emergencial, né? E a gente sabe que as favelas estão muito longe de ter políticas públicas eficazes que levem em consideração as especificidades delas. Então, a gente quer usar essa campanha também, num outro momento, a partir de semana que vem, talvez, para cobrar políticas públicas específicas de combate, de prevenção ao Covid nessas favelas, né? Mas essa foi só a primeira ação mais emergencial, e que era uma coisa que eles precisavam, assim, muito imediatamente. Então, a gente fez essa primeira etapa, mas a gente quer continuar cobrando do poder público que eles façam ações mais específicas dentro desses territórios, né? Sim. Uma coisa que a gente percebeu também e começou a atuar foi fazer esse mapeamento, né, de quem são as organizações dentro de comunidade que estão também com campanhas, para a gente tentar, com a nossa rede, divulgar ainda mais. E isso a gente conseguiu com parceiros, amigos, de criar um site para juntar todas essas informações, né? Saber quem quer ajudar e colocar lá. E aí uma dúvida que surgiu foi: vocês conseguiram muitas doações? Quantas pessoas mais ou menos doaram? E como que pessoas que não se engajaram ainda, como que você acha que nesse segundo momento elas podem se engajar? A gente teve essa campanha, acho que mais de 900 pessoas doaram, o que significa que, assim, a campanha, as faixas de doação iam de R$ 20 até R$ 1.000. Então, qualquer pessoa, de qualquer lugar, até uma pessoa que não tem muito dinheiro, poderia doar apenas R$ 20, e as pessoas que têm mais dinheiro poderiam doar R$ 1.000. Então, a gente teve 900 e poucas, eu não vou saber o número exato aqui, 900 e poucas doações, que juntou esses R$ 95 mil. E essas pessoas, algumas delas já estavam na base do Meu Rio, são pessoas que doam recorrentemente para nossas campanhas, mas muitas delas chegaram agora. Viram a campanha em vários lugares, alguns artistas compartilharam também. Então, essas pessoas chegaram por essa via totalmente de redes sociais. Assim, a gente não fez nem um grande esforço com a imprensa, foi mais ali no boca a boca, dentro das nossas próprias redes e das redes dos coletivos. E agora, para quem não se mobilizou, o site ainda está aberto, é covid19nasfavelas.meurio.org.br, quem quiser entrar lá. Você pode se inscrever, a gente deixou um formulário de inscrição, aí você pode se inscrever para saber mais coisas depois. Assim que a gente tiver uma ideia melhor de qual campanha a gente vai fazer, a gente vai enviar para todas essas pessoas que se mobilizaram e as que se inscreveram agora para continuar se mobilizando pelas favelas durante a pandemia do coronavírus. Então, é isso, assim, tem um formulário lá, é só se inscrever, e aí a gente vai te avisar por e-mail ou pelo WhatsApp dos próximos passos da campanha. Então, pode repetir só o endereço que estão perguntando aqui nas coisas? Claro, www.covid19nasfavelas.meurio.org.br. Se vocês entrarem nas redes sociais do Meu Rio, tá lá em todos os lugares, então é só
entrar e participar, se inscrever, que a gente vai falar das próximas fases dessa campanha, com certeza. Ô, Débora, e para as pessoas que estão também tentando mobilizar outras redes, ou seja, de captação de recursos ou captação de materiais, que dicas que você dá assim, com a sua experiência, tanto nessa campanha quanto nas outras de ações e comportamentos que são tipo, boas práticas assim, desse trabalho? Eu acho que uma boa prática é falar com quem está na ponta, né? Primeiro, assim, saber quais são as necessidades dessas pessoas que estão na ponta, que estão lá na linha de frente, trabalhando, enfim, se pondo em risco por causa da comunidade. Então, primeiro é identificar quem são essas pessoas e falar com elas para ver quais são as necessidades delas. Assim, não adianta a gente chegar já com uma resposta para talvez um problema que essas pessoas nem tenham. Então, eu acho que esse é o primeiro passo, assim, sabe? Você saber quais são as necessidades das pessoas e depois juntar a sua rede de amigos e, enfim, de influenciadores que você tem para tentar resolver esse problema, mas sempre, sempre em contato com quem está na ponta. Não adianta a gente ficar querendo arrumar solução para problemas que às vezes as pessoas nem têm. Então, acho que esse é o grande segredo, assim. E depois concentrar tudo dentro de uma plataforma e comunicar isso de maneira muito clara, sabe? Falar por que você precisa do dinheiro, quanto dinheiro você precisa, qual é o prazo, o que vai ser feito. Isso é muito importante também, as pessoas saberem o passo a passo, de com esse dinheiro, esse problema vai ser resolvido. Não adianta a gente também ficar numa coisa muito genérica, assim, doem dinheiro para as favelas e pronto. Não, a gente tem que saber para que como que vai ser usado, quem está precisando, enfim, eu acho que essas são as coisas básicas, assim, ao mínimo, para fazer uma campanha de arrecadação, né? Qualquer financiamento coletivo tem essas premissas, né, eu acho. Então, acho que esse é o básico, assim. E aí vai depender de cada campanha, mas eu acho que em relação às favelas nesse momento do Covid-19, não te ouço, Larissa. Vocês estão me ouvindo? Manda um... Eu acho que as outras pessoas estão me ouvindo. Eu não estou ouvindo você. Não. As pessoas estão me ouvindo. Como engajar pessoas em movimentos. Ninguém está te ouvindo, Lari. Então, eu acho que esse é um momento muito específico que a gente está vivendo, né? Esse trauma que a gente está vivendo é muito novo, então não tem como saber, assim, especificamente como engajar pessoas e movimentos. Estão falando para cancelar e fazer outra live, Lari. Lari, tira o fone. Se você tirar o fone, será que funciona? Tirar o fone do celular. Não. Talvez sair e entrar de novo. Vocês voltam, né, gente? Ai, meu Deus. Oi. Oi. Deixa eu virar Voltei. aqui. Que estranho. Tecnologia acontece, né? Sim, São estamos os dispositivos. aprendendo. Estamos aprendendo. Mas, então, eu estava respondendo sobre como engajar pessoas. A gente que trabalha com mobilização já há um tempo, a gente tem toda uma fórmula sobre como engajar as pessoas, como
como fazer com que elas estejam mais próximas. No entanto, a gente está num momento tão excepcional socialmente, assim, que não tem como estar indiferente a tudo que está acontecendo. Assim, está todo mundo sofrendo o impacto disso, cada um de uma forma, né? Cada um em um nível, mas eu acho que falar de Covid-19 é falar para todo mundo, sabe? Então, acho que essa campanha tem um fator bem mais específico do que outras campanhas que a gente já fez, sabe? Eu acho que a causa é em si muito relevante, que é uma causa que todo mundo sabe que no momento que isso chegar nas favelas vai ser um caos. Então, acho que não tem, para essa campanha especificamente, não tem muito mistério sobre como engajar pessoas, sabe? Tá todo mundo preocupado com isso, porque tá todo mundo vendo o que está acontecendo no mundo. Boa. A Ju Kaiser perguntou aqui que ela é uma impressionar, como que ela faz? A gente pode se falar depois. A gente, obviamente, qualquer dinheiro é bem-vindo. Não é sobre patrocínio, né? Muito mais sobre uma doação. A gente trabalha com doações, a gente não trabalha com patrocínio. É importante falar também que o Meu Rio trabalha, não aceita dinheiro de concessionárias de serviços públicos, nem de partidos políticos, nem de políticos. Assim, nossa maneira de financiamento é através de organizações filantrópicas internacionais e de pessoas físicas também que fazem doações de maneira recorrente para os projetos. Então, a gente não aceita dinheiro de partido, de concessionárias, enfim, justamente para a gente conseguir manter uma transparência, uma idoneidade dentro do que a gente faz. Mas a gente aceita, se tem uma empresa que quer doar para essa campanha específica, a gente aceita, a gente pode se falar depois, enfim, para eu explicar qual é o caminho das pedras sobre isso, mas é muito importante que todo mundo, tanto a sociedade de um modo geral, pessoas, quanto empresas também se engajem nisso e consigam doar algum dinheiro para quem mais precisa, né? Uhum. Ainda sobre assim, a questão do Covid, mas pensando numa maior escala, vocês também estavam capitaneando ou sendo uma das pontas sobre a campanha da renda básica universal, né? E aí eu queria perguntar como que tá o papel do Meu Rio nessa campanha, já que é federal e o Meu Rio atua mais em esfera municipal, e que tipo também de ações vocês estão tocando da frente municipal? Então, a gente, como eu falei no início, o Nossas é um laboratório de ativismo, né? Que tem vários projetos dentro deles. Em geral, quando tem uma campanha grande que a gente identifica que a gente quer muito fazer, a gente aloca ela dentro de um projeto específico. A campanha da renda básica, a gente não. Cada cidade que existe dentro do Nossas, tipo, a gente tem a minha Sampa, meu Recife, enfim, minha Campinas, e cada campanha, em geral, a gente faz campanhas que tenham temáticas de cidade. No entanto, a renda básica é um projeto para o Brasil inteiro, né? Não tinha um projeto do Nossas que pudesse alocar necessariamente essa campanha, então a gente resolveu fazer via as cidades, né? Todas as cidades estão engajadas nisso. Só que essa campanha teve uma especificidade maior, que a gente não tem tanto conhecimento sobre renda básica, né? Tipo, não é a expertise do Nossas, mas a gente tem expertise em campanhas. Então, a gente se juntou com mais de 100 organizações do Brasil inteiro, desde Coalizão Negra, enfim, várias Conectas, organizações de vários setores, de advocacia, de ONGs que trabalhavam com questão de alimentos, enfim. Mais de 100 organizações, a gente fez junto um documento que era uma proposta de campanha para pressionar lá o Congresso a aprovar esse projeto. E teve também ajuda, a gente contou... Ih, a Larissa... Tá me ouvindo? Você ouve, Lari? Ih, perdeu o som de novo.
Não te ouvimos. Não, não. Eu vou terminar de explicar a renda básica e aí eu vou fazer uma leitura labial sua, tá? É, então, a renda básica foi uma articulação de várias organizações de sociedade civil do Brasil inteiro, não só do Rio de Janeiro, e também foi conversada com alguns deputados que já estavam também colocando projetos de lei para serem votados sobre esse tema. Então, a gente conversou com alguns desses deputados que já estavam propondo isso, e aí o projeto final foi meio que escrito a muitas mãos, e foi aprovado, primeiro na Câmara, depois no Senado, e depois, e agora já foi para a sanção, né, do presidente. Ele já sancionou, né, inclusive, mas a gente não tem muita clareza sobre quando que vai vir esse dinheiro, ou quando que ele vai liberar, como que vai ser a inscrição. Mas é muito importante, assim, porque a gente, dentro desse processo de coronavírus, é meio natural que as pessoas esperam muito que as organizações, que as ONGs, né, façam alguma coisa, assim, resolvam um problema, já que a gente está nesse momento muito complicado politicamente no país. Então, muita gente cobrando da gente mil campanhas, assim, por que vocês não fazem isso, por que vocês não fazem aquilo? A gente, obviamente, tem desejo de fazer muita coisa, de fazer tudo, assim, de resolver o problema do Brasil, claro que a gente quer, mas não dá para fazer tudo. Então, a gente tem alguns direcionamentos, entre eles foi essa campanha da renda básica, que a gente considera que foi uma vitória, mas que ainda precisa ser implementada de uma maneira mais concreta, né? E essa do Covid-19 nas favelas, que foi essa primeira etapa do financiamento e que depois vai virar alguma campanha de cobrança de política pública, assim. Então, é isso, assim, essas foram as duas grandes campanhas que a gente fez. É importante falar que essa campanha da renda básica foi uma campanha de todas as cidades que participam do Nossos fizeram junto com a gente, não foi só o Meu Rio, sabe? O Meu Rio é só de onde começou, assim, mas todo mundo foi um esforço muito coletivo de muita gente mesmo, a muitas mãos, para levar isso à frente, porque a gente aqui sozinhos não conseguiríamos, com certeza não conseguiríamos fazer. Eu acho que o segredo, já que a gente está falando de mobilização e tal, o grande segredo é ter muita gente sempre envolvida, chamar as pessoas interessadas, chamar quem tá lá na ponta para fazer junto, assim, com certeza a chance de vitória é maior, assim. Então, o nosso ímpeto é sempre fazer junto, fazer com é muito melhor do que fazer para. A gente conhece as tecnologias, a gente sabe fazer mobilização, mas não funciona se a gente não fizer com muita gente. Então, a gente faz sempre com alguém, e, enfim, tentando resolver algum problema da sociedade. Se você fizer a leitura labial, eu vou conseguir. Entendi, tá vendo? Eu entendi a pergunta. Tô boa da leitura labial. Como que a gente escolheu? Então, nessa primeira etapa não teve assim, a gente não fez um formulário para as pessoas se inscreverem e fazer um processo de seleção. A gente sabe que as comunidades que recebem, quais são as comunidades que recebem menos recursos, porque a gente já trabalha com isso há algum tempo. Então, a gente já sabia quais eram as comunidades que estavam, assim, que estavam recebendo menos recursos. Então, a gente foi... E algumas pessoas já tinham procurado a gente, falando, a gente está com uma vaquinha uma semana e só tem R$ 50. Como que a gente faz? Então, nesse primeiro processo, a gente resolveu focar muito na Zona Oeste e Baixada Fluminense, que são as localidades que geralmente recebem menos recursos. Então, a gente procurou ajudar primeiro
essas pessoas que, enfim, que estavam já fazendo vaquinha, fazendo um esforço há um tempo e não tinham conseguido os recursos ainda. Então, essa foi a primeira etapa, focando Zona Oeste e Baixada Fluminense. A gente ajudou a comunidade Zona Norte também, mas era a Cari, que tem um baixíssimo IDH também, enfim, a gente resolveu fazer isso. E como que a gente vai dar transparência? Todo mundo que contribuiu para a campanha, a gente tem o e-mail dessas pessoas. A gente vai mandar, logo daqui uma semana ou duas no máximo, sobre tudo que essas pessoas estão fazendo com esse dinheiro. A gente já tem várias imagens, várias fotos dos coletivos distribuindo cesta básica em Santa Cruz, em Acari, enfim. A gente vai fazer um documento, tipo um relatório final, e vai enviar para essas pessoas que fizeram doação, e vamos também postar em nossas redes sociais tudo que está sendo feito com esse dinheiro. É óbvio que numa situação dessa, que é uma situação tão limite, a gente não está cobrando nota fiscal, porque não faz o menor sentido. A gente até quer, inclusive, incentivar o mercado local e tal. Então, a gente vai fazer uma prestação de contas que é um pouco menos rigorosa, mas a gente vai ter uma prestação de contas, sim, que é um relatório narrativo, contar quantas cestas básicas compraram, o que fez com o dinheiro, quantas famílias conseguiu ajudar. Isso a gente vai ter. Mas, obviamente, a gente não vai ter uma coisa muito específica de me dá a nota fiscal de 5 sabonetes que você comprou. Isso não faz sentido nenhum nesse momento. Então, a gente tá em contato com esses coletivos, a gente tem um grupo no WhatsApp, e eles ficam o tempo inteiro ali mandando o que está rolando, o que está acontecendo, quantas cestas básicas eles já conseguiram comprar e etc. Então, é muito bom ver que eles estão conseguindo já se mobilizar a partir dos recursos que chegaram essa semana. E aí, daqui 2 semanas, mais ou menos, eu acredito, a gente vai ter um relatório mais específico sobre quantas famílias foram ajudadas e etc. Acho que é isso. Eu vi umas perguntas aqui, deixa eu voltar. Você quer fazer a leitura de novo, Lari? Tá. Então, enfim, acho que sobre... Tá com delay. Mas, enfim, acho que para terminar... Me ouve. Deixa eu ver se a Lari consegue voltar, gente. Show, Lari voltou. Você me ouve, Lari? Acho que ela me ouve. Sim, tá com delay, de fato. Mas, enfim, acho que, enfim, para a gente conseguir terminar e, enfim, falar um pouco sobre mobilização, a importância da gente se mobilizar, é aquilo que eu já falei, assim, fazer com é muito melhor do que fazer para. A gente precisa muito, nesse momento, principalmente, da solidariedade coletiva de todo mundo, que todo mundo se mobilize, que todo mundo entenda qual é o seu papel também. Se você
enfim, tem uma empregada doméstica, continua pagando ela, para ela também não ter que se fazer grandes deslocamentos. Eu acho que a mobilização que a gente pode fazer, a gente, eu estou falando a gente que está em casa, que está de home office, que, enfim, faz todas as refeições todos os dias, que a gente não está com esses problemas que outras pessoas estão enfrentando agora, sobretudo dentro das favelas, que a gente veja como que a gente pode ajudar, seja financeiramente, seja sendo voluntário. Tem pessoas aqui perguntando como que podem ser voluntárias. A gente pode botar vocês em contato com as pessoas dos coletivos para saber como, na prática, vocês podem participar desse momento da campanha do Covid-19. Ou, se vocês quiserem ser voluntários do Meu Rio, eu posso deixar no meu perfil como o link de como você se inscrever para ser voluntário ou voluntária. Então, tipo, as duas possibilidades é possível. Ser voluntário agora, pontualmente, ou ser voluntário do projeto de maneira geral. As duas coisas são possíveis. Mas sobre mobilizações em geral, acho que é isso, assim, a gente saber qual é o problema, saber como resolver e sempre em parceria com outras pessoas, assim, a gente não dá para fazer nada sozinho. Esse momento mostra muito que a gente precisa muito estar junto, estar solidário para que a gente consiga resolver ou pelo menos mitigar esses problemas, sabe? Enfim, eu vou mandar para a Larissa as duas possibilidades de como ser um voluntário ou voluntária, e aí ela vai divulgar aí no Gera Social. Eu acho que é muito importante esse momento, assim. E às vezes nem precisa ser uma coisa super grande de, eu vou doar, fazer uma grande doação. Às vezes uma pequena ação, você levar um prato de comida para alguém que está em situação de rua já é uma grande coisa, sabe? É muito olhar sobre o seu bairro, olhar o seu território para saber também como que você pode agir de maneira mais pontual, sabe? Então, acho que é isso. Deixa eu ver aqui essa pergunta, passou. Como vocês... a gente, em geral, como a gente engaja as pessoas, a gente tem nossas redes sociais, a gente tem nossa base que está cadastrada nos e-mails, então a gente dispara e-mails e divulga nas nossas redes, mas a gente divulga nas nossas redes pessoais também. E como a gente está sempre fazendo com outras pessoas, essas outras pessoas também costumam divulgar. A gente já teve ações, por exemplo, no ano passado a gente fez uma mobilização sobre os trens urbanos da Supervia. A Supervia queria cortar um horário específico dos trens da cidade, que levavam até Santa Cruz. Então, a gente foi até o trem, levou panfleto, falou para as pessoas, olha, se você quer se mobilizar contra isso, manda um WhatsApp para esse número e tal. Então, a gente também procura utilizar as tecnologias que o público específico, que é alvo daquela campanha, está usando. A gente sabia que, para falar sobre trens, por exemplo, provavelmente as pessoas não iam acessar um e-mail, sabe? Porque aquele público ali não está dentro, não está olhando e-mail todo dia, tá? Ou eles estão trabalhando na rua e etc. Então, a gente fez essa mobilização especificamente dentro do WhatsApp. Às vezes acontece só no Instagram. Então, a gente faz uma análise de quanto a mobilização, qual é o público específico da mobilização pelo qual a gente fala. Mas, em geral, ela começa sempre na internet e vai para a rua, assim. A internet é nosso principal canal, seja ele Instagram, Twitter, Facebook, etc. Deixa eu ver aqui. Tentando conscientizar nosso bairro. Eu e meu amigo estamos tentando... Ai, meu Deus, perdi. Estamos pedindo para que nos enviem necessidades, mas ainda não conseguimos que as pessoas se engajem. Eu acho que nesse momento está todo mundo com medo, todo mundo preocupado. Talvez você criar um canal que seja mais fácil de falar com essas pessoas, sabe? Em vez de falar, me envia pelo WhatsApp, talvez você pode ir lá fora e conversar com eles, sabe? Ou ligar para as portarias, se você conhece, e falar, aí no prédio, como é que tá e tal. Enfim, tem outros caminhos que não sejam só também esperar o engajamento de outra pessoa que está com vários problemas, que está com medo, que está receoso, que não sabe se amanhã o mercado vai estar aberto e tal. Talvez seja a iniciativa tem que partir de você, sabe? Essa necessidade muito mais do que esperar que as pessoas digam a necessidade delas.
É ir mais atrás do que esperar que elas respondam uma pergunta que está ali meio solta no ar. Acho que é isso, gente. Lamentavelmente, Larissa ficou sem som, mas deu para entender, né? E é isso. Vou falar para vocês entrarem nas redes do Meu Rio, @_ Meu Rio. E a gente também tá com essa outra. Hã? Show. E a gente também tá com outra campanha, rapidinho, que chama Quarentena de Ação, que é @quarentena de ação, que lá a gente está colocando todas as ações que estão rolando no Brasil inteiro, ações de solidariedade para que as pessoas se engajem, para que elas ajudem. Aí tem ação de tudo, desde doação de dinheiro até distribuição de alimentos, enfim, tudo, assim, no Brasil inteiro. Então a gente está fazendo essa força-tarefa também de juntar várias ações do Brasil e tá lá no perfil do Instagram, @quarentena de ação. É só entrar lá e ver enfim, para vocês conseguirem também se mobilizar de alguma forma. Acho que é isso, gente. Obrigada a vocês.